Imagina que um amigo seu de anos atrás simplesmente desaparece em um país random, que você nunca ouviu falar, onde algumas pessoas, tipo, 2 vezes por ano, simplesmente somem, e agora você tem que ir pra lá buscar ele. Eu sou a Lux e sejam muito bem-vindos a Saint Peril, um ARG no Twitter pelo Ikikanai. Eu tava lendo os meus comentários, procurando por mais sugestões, quando eu vi que eu tinha uma solicitação de DM. Geralmente elas são mais normais quando eu postei algum story, mas dessa vez eu não tinha postado nada. E quando eu olhei, era esse maluco pedindo pra eu fazer vídeo de algo chamado Saint Peril. E ele me mandou o link da conta de um tal de Ikikanai. Sim, um ARG no bueiro da internet, o Twitter. E não, eu não vou chamar de X. De fato, era um projeto de um tal de Ikikanai, que quando você olhava o perfil normal, parecia só um adolescente estranho falando e comentando sobre Umbrella Academy e Alien Stage. Mas se você procurasse bem, você achava 2 vídeos e alguns tweets explicando o contexto deles. Pra facilitar um pouco a compreensão, eu separei em 6 capítulos esse vídeo. Então, vamos lá. Na descrição do primeiro vídeo, o Ikikanai diz que esse vídeo simplesmente apareceu nos arquivos dele e ele não sabe como. Então ele resolveu publicar no Twitter pra ver se alguém poderia ajudar ele com isso. No vídeo em si, a gente vê um cara chamado Sammy ligando pra um tal de Levi, que fica audivelmente irritado quando ele recebe essa ligação. Ele diz estar ocupado com uns artefatos. E talvez isso tenha a ver com o trabalho dele. Ele podia estar trabalhando, né? Ele pode ser historiador, curador de museu, ladrão do Louvre... Mas, irrelevante. Foi só o Sammy dizer que o Nick Navorsky... Que esse cara? Esse Ru estava desaparecido, que o Levi fica completamente desesperado. Ele fica muito preocupado. Mesmo que ele mesmo tenha mencionado que fazem 10 anos que ele e o Sammy não conversam e muito provavelmente também não conversa com o Nick, né? Não pode ser preconceito contra ele. Eu não sei nem quem é Nick. Com um glitch, a gente acha a imagem de abertura do ARG, né? Olha que bonitinho. É uma placa de boas-vindas a Saint Peril, que fofo. Eu já esqueci tudo. E se a gente ver essa parte de baixo que tá preta, que você acha que só o corte rato da imagem, a gente acha um link que é muito difícil de se ler. Desculpe, Ikikanai, era impossível fazer um link visível, legível? Ódio, tudo nela me dá ódio. Bom, mas depois de uns momentos de sofrimento, eu descobri que isso era um link de um vídeo não listado no YouTube, para um vídeo educacional sobre Saint Peril. Uma das primeiras coisas que aparece é um mapa mostrando onde fica Saint Peril. E caso vocês não tenham percebido, esse país não existe. O cara inventou um país, né? Se vocês não sabiam. E colocou ele no mapa. Esse inferno de país, até 2010, era um lugar, tipo, super próspero, teve um alto índice de educação, tinha um IDH muito alto, até 2010, que desde então apareceu um grupo bizarro que 2 vezes por ano, em datas aleatórias, simplesmente sequestram pessoas e somem com elas. E o mais curioso é que esses caras são muito bons, porque não interessa o quanto a polícia procure, eles nunca acham nada. Literalmente não sobra nada pro Betinha. E né, na descrição a gente acha os créditos desse vídeo. Importante, uma tal de Camila e Nolan Swanson. Parece o Swansea. Swanson. Nesse segundo tweet com o vídeo, o nosso amado Ikikanai disse que exatamente 10 dias depois do primeiro vídeo aparecer, o segundo surgiu. Vamos para o conteúdo dele. O segundo vídeo consiste em uma tela preta que vai ficar essa tela preta o vídeo inteiro. E a gente ouve um pequeno grupo de 7 pessoas conversando sobre ir até Saint Peril buscar o Nick. Essas pessoas são Levi, Leon, Alexander, que eu vou chamar de Alex, Helen, Nico, não Nick. Nico, eu acho que é de Nicholas. Nick, eu não sei o que é. E o Sammy, aparentemente, vai ajudar. Só que ele vai ajudar de longe, porque ele é um covarde. E com todo respeito, eu entendo ele. Desculpa, eu não iria pra esse país. Tipo, como que eu sei que na data que eu vou, não vai ser a data que eles vão sumir com pessoas e eu vou sumir? Olha o tamanho desse país, é mó pequeno. Oxi.
E agora eles estão ativamente indo pra St. Peril, com tudo pago pelo Alex, que eu tenho certeza que é coach. Ele tem até voz de coach. E eles planejam ir pra lá pra buscar o Nick pelos cabelos, o que eu acho super válido. Aumentando o brilho em algumas partes específicas desse vídeo, a gente consegue achar algumas coisas. Primeiro, a gente acha essa foto separada, que é uma conversa entre o Leon e o Levi. Deles, né, conversando sobre o que tá acontecendo. Também a gente consegue encontrar um link de uma pasta do Drive, que a gente encontra algumas fotinhos muito legais. Na primeira, a gente encontra duas pessoas, todas estouradas, tipo, bem vibe anos 2000, só que com os olhos censurados. E sim, tem coisas nessas censuras. Eu acho que, por causa do texto que tem, falando que vai chegar às 10h30, eu acho que essa pessoa é o Nick. Que quando a gente aumenta o brilho, a gente acha mais coisa. Ele leva a gente pra um bilhete que fala sobre talvez essas pessoas serem uma mente colmeia, porque elas não parecem pensar por si mesmas. E o bicho da esquerda, essa pessoa, é dita que prometeu algo. O que exatamente? Eu não faço a menor ideia. As outras fotos desse drive são um pouquinho mais curiosas. A próxima é um culto, bem estourado, que não tem nada se a gente abaixar a luminosidade. Agora, a terceira foto é uma pessoa correndo. Run, Forrest, run! Se aumentar a luminosidade, tem a palavra lembrar. Lembrar do que exatamente? E eu sei lá. E esse foi o último vídeo postado. O último vídeo foi postado há quase 2 meses. E eu não sabia o que fazer, eu não podia fazer nada além de esperar. Só que uma hora eu resolvi dar uma olhada na conta pra ver se tinha alguma coisa nova. E os vídeos foram apagados? Eu me vi em uma rua sem saída. Não tinha muita coisa que eu podia fazer. E eu tinha que decidir entre stalkear, desistir ou mandar mensagem. Pra ser muito honesta, eu não tava a fim de desistir. Então, eu mandei mensagem, como uma pessoa estranha que eu sou. Bom dia! Espero que esteja bem. Eu, como telespectadora de seus últimos vídeos, gostaria de saber se a história teve um desfecho. Obrigada. Bizarro. Talvez, mas já é tarde demais pra vocês me julgarem. Enquanto ele não respondia, eu resolvi que eu ia dar sim uma stalkeada nele. E eu dei uma olhada em quem ele seguia. E olá, Leon! O que você faz em St. Peril? Mas a conta dele era privada. Então eu só pedi pra seguir e esperei. E eu esperei muito. 2000 anos depois. Mas quando ele me aceitou, a primeira coisa que eu fiz foi ver se ele tinha algum vídeo ou alguma imagem. E eu achei algumas fotos com a mesma estética daquelas outras que a gente achou naquela pá. E bom, temos uma pista. Esse tal de Leon também faz parte disso. A gente conseguiu essas 2 fotos. E se vocês se repararem nessa que tem esse grupo, tem essa menina aqui do canto. Vocês repararam que ela parece muito a menina com o Nick? Ó, se liga na blusa. A blusa não tem alça, e se você olhar a outra, ela também não tem. A curvinha do cabelo é muito parecida. Algo me diz que elas são a mesma pessoa, mostrando pra gente que sim, a gente tá no caminho certo. A segunda foto é um pouquinho mais bizarra, porque a gente tem essas 2 pessoas conversando. E isso ali no fundo. Traz essa vibe de ser observado e ela é péssima. E essa pessoa aqui parece muito o Levi. Mas vamos deixar isso de lado, porque enquanto eu mexia nessa foto tentando achar alguma coisa, eu recebi uma resposta do Ikikanai. Ah, sim. Eu havia salvo sem querer. O vídeo não deveria ter sido publicado, mas obrigado pela ajuda. E assim, eu achei muito bizarra essa resposta pra uma pessoa que tinha literalmente postado falando assim. Oi, gente, achei esse vídeo aqui no meu computador, eu não sei de onde essa porra veio. Por favor, me ajudem. Vocês perceberam que é uma forma de escrever muito diferente? Abreviações, emojis. E não tratou muito certinho. Eu continuei a conversa por não ter muito o que fazer. Mandei um, você tá bem? E ele respondeu com, Sim, não se preocupe. e eu decidi começar a conversar com o Leon. Bom dia! Você sabe alguma coisa sobre St. Peril ou sobre um tal de Ikikanai? Ikikanai? O Levi?
Se sim, eu conheço os dois. Eu sei que o passado nunca é morto, mas eu também não acho que ele deve me perseguir e me atormentar. Kikanai está falando de uma forma estranha comigo. Ele está bem? Ele postou alguns dias alguns vídeos sobre Saint Peril e seu nome foi citado. Quê? Você não sabe o que você tá falando. Me deixe em paz, por favor. Ah, desculpa. Eu só queria saber se o Kikanai tá bem. Veio a mensagem que fez meu cu trancar. O Levi... Ou o Kikanai, como preferir. Ele tá morto. Não me manda mais mensagem, por favor. Uau. Uau! Kikanai esteve morto esse tempo todo? Com quem que eu tava falando? Cara, eu decidi que eu ia dar mais uma pesquisa no Google, agora por Saint Peril. E além dos perfis que a gente já tinha visto e do meu próprio vídeo no TikTok, eu achei uma notícia de Saint Peril. Uma lista de desaparecidos de 2023. Nick Navorsky, no dia 23 de setembro de 2023. Vicky Kicker, em 26 de setembro de 2023. Levi Richardson, 27 de 9 de 2023. Camila e Nolan Swanson, em 30 de 9 de 2023. Realmente, o Levi estava desaparecido. Descendo um pouco mais, a gente consegue achar as informações básicas de quem fez o quê. Publicado em 7 de outubro de 2023. Escrito por Camila Swanson. Editado por Nolan Swanson. Tem pessoas se passando pelos desaparecidos. E se tiver mais pessoas desaparecidas do que está sendo relatado? E até agora, é aqui que a nossa pesquisa chega ao fim. É isso tudo que temos. Eu passei muito mais tempo do que eu deveria pensando, procurando e teorizando sobre tudo isso. Afinal, a vida não é só brincadeiras. Teve muito trabalho e muito tempo posto nesse vídeo. Que merda, hein? A minha teoria mais pura, insana minha que eu consegui criar conectando tudo que a gente tinha até agora. E muito obrigada, amigos, que me ajudaram a criar tudo isso. Porque a gente chapou muito. Vocês estaram sempre no meu coração. Muito obrigada pelas aulas matadas. E é brincadeira, eu não matei nenhuma aula. Nem as de inglês. Nem as de educação física. Para de me olhar assim, eu não matei nenhuma aula. A primeira coisa que eu pensei que eu tinha que fazer era as perguntas que a gente tinha que responder. Por que o Nick foi pra Saint Peril? Eles tinham alguma promessa. E bom, pensa comigo. Eles provavelmente sabiam do perigo que tinha naquele lugar. Então por que o Nick foi pra lá? Pra mim, ele não foi porque ele quis. Talvez ele tenha feito uma conexão ou uma parada em Saint Peril e ele só não conseguiu sair. Talvez ele seja um diplomata, talvez ele seja um ativista, talvez ele tenha um trabalho que realmente ele precisa viajar muito e ele foi fazer uma parada em Saint Peril. Se preparem porque isso eu vou ter que ler, não tem como eu falar isso, porque, gente, desculpa. Foi muita loucura. Quando o Nick foi sequestrado, ele foi levado por esse culto para algum tipo de criatura que eles idolatram. E eles deram o Nick como oferenda, tipo Feed Me Please. E essa coisa teria consumido ele, mas não pela sua carne, pela sua memória, pela sua habilidade de existência por si próprio e pelas memórias que as pessoas têm dele. E ele ser consumido seria a sua mente ser consumida. Ele teria entrado numa mente colmeia. Esse culto seria uma mente colmeia junto com essa coisa. E agora o Nick tá lá. Essa ideia de lembrança explicaria o lembrar da pessoa correndo e o fato deles fingirem ainda que essas pessoas estão vivas e responder, por exemplo, como o Kikanai me respondeu no Twitter. Eles teriam... Essa mente colmeia seria um existe, logo todos existem. E seja lá por quê, essa coisa precisa ser lembrada. A única coisa que não faz sentido são as datas não baterem. A não ser que essa coisa se passe em 2023. Aí faria um pouco mais de sentido, mas... não sei.
Não tem como ter uma conclusão satisfatória, porque esse ARG não terminou e existe ainda uma cacetada de perguntas que eu posso começar a fazer e nunca parar sobre essa história. Mas agora, tudo que eu posso fazer é esperar. E agradecer você por ter ficado nesse vídeo até agora. Se você chegou até aqui, você vai receber uma moral da história e um aprendizado pra isso não ter sido só mais um vídeo aleatório que você viu no seu feed e perdeu seu tempo com. A moral da história é: sai do Twitter, lugar estranho da porra, hein? Para de ser estranho.